Código de Processo Penal. Paramos no artigo 406, capítulo 2, do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Seção 1. Da acusação e da instrução preliminar. Artigo 106. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído no caso de citação inválida ou por edital. Parágrafo 2. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Parágrafo 3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-se e requerendo sua intimação quando necessário. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em até 5 dias. Artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Parágrafo 5. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 9. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Seção 2. Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1. A fundamentação de pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar
em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Artigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando: inciso 1. Provada a inexistência do fato. Inciso 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Inciso 3. O fato não constituir infração penal. Inciso 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá a apelação. Artigo 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Artigo 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no artigo 1, no parágrafo 1 do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita: inciso 1. Pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Inciso 2. Ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no parágrafo 1 do artigo 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Parágrafo 2. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. Seção 3. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante no prazo de queixa e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri
e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente, inciso 1, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Inciso 2. Fará relatório sucinto do processo, determinando a sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio, a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparatórios até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Seção 4. Do alistamento dos jurados. Artigo 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3 do artigo 426 deste Código. Parágrafo 2. O juiz-presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados com indicação das respectivas profissões. Peraí, rapidinho. Eu bati o dedo aqui e saiu do artigo. Artigo 426. A lista geral dos jurados com indicação das respectivas profissões será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2. Juntamente com a lista serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Parágrafo 3. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. Parágrafo 4. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. Parágrafo 5. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Seção 5. Do desaforamento. Artigo 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, proferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá a preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 4. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia
ou, quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto ao fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 2. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos, aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Seção 6. Da organização da pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Inciso 1. Os acusados presos. Inciso 2. Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. Inciso 3. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Parágrafo 1. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2. O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se houver requerido a sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Artigo 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no artigo 420 deste Código. Seção 7. Do sorteio e da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida, a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á às portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Parágrafo 1. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Parágrafo 2. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Parágrafo 3. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Parágrafo 1. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação, serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Seção 8. Da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória
idoneidade. Parágrafo 1. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2. A recusa injustificada ao serviço do júri acarreterá multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri: inciso 1, o presidente da República e os ministros de Estado; inciso 2, os governadores e seus respectivos secretários; inciso 3, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; inciso 4, os prefeitos municipais; inciso 5, os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; inciso 6, os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; inciso 7, as autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública; inciso 8, os militares em serviço ativo; inciso 9, os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram a sua dispensa; inciso 10, aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para estes fins. Parágrafo 2. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 439. O exercício do efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Artigo 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e apresentada ressalvadas as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445 deste Código.